Enquanto a cidade emitia sua melodia habitual de início de noite, me vi vasculhando o armário pela quinta vez naquela semana. Procurava minha camisa favorita, uma peça rara da coleção de edição limitada de Jackson Rey. Aquele tipo de camisa que não só custou um rim e uma perna, mas também vinha com uma história própria, adquirida em uma boutique pop-up em Sorro, onde lutei contra uma multidão de entusiastas da moda. Aquela camisa não era apenas tecido e linha, era um troféu. Mas ela havia sumido. Desaparecida. Como se tivesse saído andando por conta própria. Revirei cada centímetro do armário, jogando roupas na cama com frustração. Minha esposa, Lena, observava com uma expressão de desagrado na porta. Talvez você tenha deixado no estúdio, ela sugeriu, sua voz carregada com aquele tom de desinteresse que havia invadido nossas conversas ultimamente. Já verifiquei. Não está lá. Não está em lugar nenhum, eu retruquei, minha irritação aumentando. Com um suspiro, Lena se virou, murmurando sobre seus planos de jantar com uma amiga. O quarto parecia mais frio na sua ausência. Naquela noite, com a solidão como minha companhia, recorri às redes sociais para distração. Rolando sem rumo, meu polegar congelou em uma imagem chocante. Lá estava. Minha camisa. Confortavelmente jogada nos ombros de um homem que eu nunca tinha visto antes, seus braços envoltos possessivamente em torno de Lena. A legenda foi um soco no estômago, sobre a noite passada. A raiva turvou minha visão. A traição, afiada e amarga, inundou meus sentidos enquanto eu juntava todas as peças. As noites tardias de Lena, seus sorrisos distantes, seus tons desdenhosos. Não era apenas paranoia. Era real. As horas seguintes foram um borrão de raiva e planejamento. A vingança formava uma nuvem escura na minha mente. Eu não deixaria essa traição passar. Exporia suas mentiras, desmantelaria a vida que ela conhecia e garantiria que ela se arrependesse de ter me traído. Comecei documentando tudo. Capturas de tela, datas, horários, conversas sussurradas que ouvi. Procurei um advogado, apresentando as provas com detalhes meticulosos, garantindo que o divórcio não deixasse espaço para misericórdia. À medida que os trâmites legais começavam a se desenrolar, eu observava Lena de perto, meu comportamento calmo, quase desapegado. Ela parecia alheia à tempestade que se formava, envolvida em sua teia de mentiras e enganos. Uma noite, enquanto ela se preparava para outra saída secreta, a confrontei. O choque em seus olhos foi quase satisfatório quando joguei a foto na frente dela. Quem é ele? Eu perguntei, a voz firme, mas fria. Lena hesitou, seu rosto pálido. Eu posso explicar. Não há nada a explicar, interrompi, minha decisão consolidada pela hesitação dela. Eu quero o divórcio, Lena. Sei sobre ele. Sei sobre tudo. A conversa que se seguiu foi uma mistura de súplicas e desculpas, mas eu estava surdo aos seus apelos. A traição era profunda demais, a ferida era muito recente. Enquanto ela deixava nossa casa pela última vez, o peso do meu anel parecia opressivo no meu dedo. Retirando-o, deixei-o sobre o balcão da cozinha, um símbolo de um vínculo rompido além do reparo. O ar fresco da manhã era um contraste marcante com a turbulência dentro de mim enquanto saía do escritório do meu advogado. Armado com uma estratégia para desmantelar a vida que Lena e eu construímos juntos, sentia uma vitória vazia. Não era apenas um divórcio, era uma declaração de guerra contra o engano que havia destruído minha confiança. Enquanto caminhava, meu telefone vibrava incessantemente. Ignorando chamadas de amigos em comum e números desconhecidos, foquei no meu próximo passo. Eu precisava de aliados, e sabia exatamente por onde começar. Primeiro, visitei a melhor amiga de Lena, Erika. Seu charmoso café estava agitado com a correria matinal habitual, mas ela me avistou imediatamente, sua expressão uma mistura de preocupação e curiosidade. Podemos conversar? Eu perguntei, minha voz firme. Erika acenou com a cabeça, conduzindo-me a um canto tranquilo da loja. O que está acontecendo? Lena tem sido vaga sobre tudo. Não hesitei. Lena me traiu, Erika. Ela está vendo outra pessoa.
Eu os vi juntos. A cor desapareceu do rosto de Erika. Eu não fazia ideia, ela balbuciou, um vislumbre de traição passando pelos seus olhos. Me ajude, eu implorei, com o tom suavizado. Preciso saber quem ele é. Após uma pausa tensa, Erika suspirou. O nome dele é Mark. Ele é da aula de yoga dela. É tudo o que eu sei, eu juro. Armado com um nome, senti uma onda de satisfação sombria. Mark não permaneceria como uma figura nebulosa no meu plano de vingança por muito tempo. Saindo do café, tomei minha próxima atitude. Contratei um detetive particular, dando-lhe o nome de Mark e a foto dele com Lena. Quero tudo sobre ele, eu instruí. Os dias se tornaram um borrão enquanto eu preparava o palco para o ato final da minha vingança. O detetive voltou com informações que foram além do que eu esperava. Mark era casado, com uma reputação a manter na sua comunidade. Perfeito. Elaborei um e-mail anônimo cheio de provas do caso e enviei para a esposa de Mark. Foi um ataque calculado, destinado a causar caos na vida dele, assim como ele fez na minha. Enquanto isso, garanti que o processo de divórcio fosse rápido e brutal. Lena estava despreparada para a ferocidade do meu ataque legal. Os bens foram congelados, e as acusações surgiram. O acordo foi fortemente inclinado a meu favor, um testemunho do meu planejamento meticuloso. Quando os papéis finais foram assinados, olhei para Lena do outro lado da mesa. Seus olhos, antes brilhantes e confiantes, estavam turvados com derrota e tristeza. Ela tentou se aproximar, a voz tremendo. Não podemos acabar com isso assim? É tarde demais, respondi friamente, as palavras cortando o último fio de nossa conexão. Enquanto saía do escritório do advogado pela última vez, meu telefone vibrou. Era o detetive e a vida de Mark estava se desmoronando enquanto sua esposa o confrontava com as provas. De pé sozinho na movimentada rua da cidade, percebi a magnitude do que eu havia colocado em movimento. A vingança estava completa, mas a satisfação era passageira. As feridas eram profundas, e enquanto colocava meu telefone no bolso, sabia que isso era apenas o começo de um novo e incerto capítulo. A cidade tinha um jeito de seguir em frente, indiferente às tempestades pessoais que seus habitantes enfrentavam. Eu observava da janela do meu apartamento, um espectador na minha própria vida, enquanto as repercussões das minhas ações se espalhavam. A vitória que eu havia imaginado parecia oca, substituída por um vazio inquietante que ecoava pelos cômodos vazios. Meu telefone tocou, cortando o silêncio. Era Erika, sua voz urgente e tensa. Você precisa ver isso, ela disse, um toque de pânico em suas palavras. O que aconteceu? Eu perguntei, preparando-me para mais consequências. É a Lena, ela foi hospitalizada. É grave. A notícia foi um golpe físico. Apesar de tudo, uma preocupação surgiu dentro de mim. Peguei minhas chaves e fui para o hospital, o vento frio cortando meu rosto enquanto eu deixava o calor do meu apartamento. No hospital, encontrei Erika andando de um lado para o outro na área de espera. Seus olhos estavam vermelhos, seu comportamento normalmente composto desfeito. O que aconteceu? Eu exigi. Ela tentar acabar com tudo. Ela deixou uma nota, Erika disse, entregando-me um pedaço de papel amassado. Culpa e desespero emergiram enquanto eu lia as palavras de Lena, uma despedida cheia de dor e arrependimento. A certeza de suas palavras me deixou com os joelhos fracos. A minha busca por vingança havia levado a isso? Preciso vê-la, eu disse, minha voz quase um sussurro. Erika me levou ao quarto de Lena. Através do vidro, via deitada imóvel, com máquinas apitando ao seu lado. A visão dela, tão vulnerável e quebrada, me dilacerava. Entrei silenciosamente, sentando-me ao lado de sua cama. Os olhos de Lena se abriram lentamente, a confusão sendo seguida por reconhecimento que passou por seu rosto. Por que você está aqui? Ela murmurou, fraca. Eu precisava vir, eu respondi, lutando para manter a voz equilibrada. Sinto muito, Lena. Uma lágrima desceu pela sua bochecha. É tarde demais para sentir muito.
Você destruiu tudo. Suas palavras foram uma adaga. Eu sei. Pensei que queria vingança, mas ao vê-la assim, percebi que só espalhei mais dor. Lena virou a cabeça, o silêncio entre nós estendendo-se tenso. Depois de um longo momento, ela falou novamente. E agora? Não sei, eu admiti, minha voz quebrando. Mas estou aqui. O que você precisar, eu estou aqui. Saindo do hospital, o peso das minhas escolhas caiu sobre mim. Vaguei pela cidade, as cenas da minha vingança se repetindo na minha mente. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Em um pequeno parque, sentei-me em um banco, observando as folhas balançarem com a brisa suave. Meu telefone vibrou e eu vi uma mensagem do detetive particular. A esposa de Mark havia pedido o divórcio e ele estava enfrentando ostracismo social. Os dominós continuavam a cair, vidas desmoronadas pelas minhas mãos. Enquanto o sol se punha, lançando longas sombras sobre a cidade, percebi a profundidade da destruição que havia causado. A vingança parecia justiça, mas havia levado apenas a mais sofrimento. Eu precisava fazer as pazes, embora duvidasse que o perdão estivesse ao meu alcance. Com o coração pesado, voltei para o hospital, determinado a começar a reparar o dano, sabendo que o caminho à frente seria longo e cheio de dor. O capítulo da vingança havia terminado, mas a história da redenção estava apenas começando. As luzes da cidade se confundiam em faixas de cor enquanto eu dirigia pela noite, os ecos das últimas semanas pulsando na minha mente como uma batida de tambor implacável. A condição de Lena havia se estabilizado, mas a distância entre nós havia se cristalizado, uma barreira intransponível construída com os escombros da nossa confiança destruída. Enquanto refletia sobre o caminho de destruição que havia escolhido, uma realização repentina me atingiu. Havia peças do quebra-cabeça que não se encaixavam. A dúvida me corroía, recusando-se a ser ignorada. Eu precisava de respostas, e havia apenas um lugar restante para procurar. Cheguei ao estúdio de yoga onde Lena conheceu Mark, o lugar que havia testemunhado silenciosamente o início da minha queda. As luzes estavam fracas, mas eu pude ver uma figura se movendo lá dentro. Era Mark, sozinho, fechando o local para a noite. Empurrei a porta, o som cortando o silêncio. Mark! Eu chamei, minha voz dura como aço. Ele se virou, a surpresa estampada em seu rosto. O que você está fazendo aqui? Eu quero a verdade, eu exigi, dando um passo mais perto. Como isso começou? Me conte tudo. Mark suspirou, seus ombros caindo em resignação. Não era para ter chegado a isso, ele admitiu, com a voz baixa. Lena era só para te distrair. A sala girou um pouco enquanto suas palavras se assentavam. Distrair-me? De quê? De mim, veio uma voz da porta. Eu me virei para ver Erika, sua presença como uma corrente de ar frio. Erika? Do que você está falando? Eu gaguejei, meu coração acelerado. Ela entrou, seus olhos frios e calculistas. Eu precisava que seu negócio de fotografia saísse do caminho, para que eu pudesse expandir o meu. Lena e Mark eram apenas peões nesse jogo. A traição cortou mais fundo do que qualquer ferida física poderia. Lena e Mark, manipulados pelos planos insidiosos de Erika. Minha busca por vingança contra Lena parecia agora mesquinha e mal orientada, um erro em uma guerra que eu nem sabia que estava lutando. Você me usou, eu disse, a realidade se instalando, amarga e cruel. E você caiu na armadilha, Erika zombou, seu sorriso afiado. Mas agora você sabe. Então, o que vai fazer? A raiva, pura e ofuscante, me preencheu. Minha vida inteira havia sido virada de cabeça para baixo pela ganância dela. Mas eu não a deixaria vencer. Veja só, eu sibilei, minha voz fervendo com veneno. Deixei-os lá, o peso do meu novo propósito claro e focado. Nas semanas seguintes, trabalhei nas sombras, reunindo meticulosamente provas do sabotagem de Erika, registros financeiros, comunicações, tudo que pintava o quadro completo de seu engano. Com as provas em mãos, procurei a polícia. Erika foi presa, sua teia de mentiras desfeita em um tribunal.
A comunidade que ela havia tentado dominar agora assistia sua queda com desdém. Enquanto isso, encontrei Lena, longe do caos da cidade, em um parque tranquilo onde as folhas de outono sussurravam segredos ao vento. Sinto muito, comecei, as palavras desajeitadas, mas sinceras. Nunca deveria ter duvidado de você. Lena acenou com a cabeça, seus olhos tristes, mas compreensivos. Eu também fui enganada, pelas mentiras de Erika. Mas o que aconteceu entre nós não pode ser desfeito. Eu sei, eu concordei, a certeza da nossa separação clara entre nós. Mas espero que, um dia, você encontre paz. Ficamos ali, duas figuras sombreadas pela traição, e depois nos afastamos, nossos caminhos se divergindo para sempre na suave luz moribunda. Minha vingança estava completa, não através de violência ou ódio, mas através de justiça. E enquanto caminhava sozinho, o cenário urbano se estendendo diante de mim, entendi finalmente que algumas feridas nunca cicatrizam completamente e algumas traições são profundas demais para perdoar.